Muito boa noite para você que está assistindo a TV Araguaia. Estamos começando mais um Sardinha Cast. Agradeço a você que está nos assistindo nesse momento. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje aqui comigo eu tenho ela, que é a diva de Porto Nacional, que ela é uma pessoa polêmica. Um pouco. Mara Felícia Uchoa. Muito obrigado, minha querida, por você estar aqui. Eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez. Mais uma vez. Onde eu vou fazer programa, eu te carrego. Sinal que é sucesso, Saulo. Nós somos sucesso. Grande sucesso. Vamos ganhar o mundo. E você sabe que eu te trouxe hoje aqui pra gente conversar um pouco sobre essa questão, sobre transexualidade, sobre Fuxico de Porto Nacional, sobre histórias da sua vida. Você hoje vai abrir a sua vida aqui pra gente, né? Meu Deus do céu, o babado aqui é sério, né? Pois vamos começar. Bom, eu já vou começar abrindo o programa, já fazendo aquela pergunta que eu acho que grande parte das pessoas fazem para você. Sim. Né? Como que foi o seu processo de descobrimento da transexualidade? Já metendo a mão aqui, já quebrando o estúdio, já quebrando o Olha, estúdio. Saulo, eu tive muita sorte mesmo, em todos os sentidos da minha vida. Porque eu nasci num berço muito bom, com uma mãe de uma instrução muito boa, uma pessoa muito instruída, estudada, esforçada, batalhadora. E meu pai, que já tudo entra na família, né, nesse começo Já todo. Deixa eu falar a parte do armário, que eu não tive essa parte. Você não... Não. Então, acho que minha mãe já identificou logo muito cedo. Meu pai largou dela e tudo, eu era bebê. Ela criou a gente só, duas pessoas, né? Eu e meu irmão. E ela me aceitou muito bem, ela identificou muito cedo. Eu era criança. Então, lá em casa nunca teve isso. Para com isso! Não rebola não, que isso é coisa de viado. Ou então, solta essa boneca, isso é coisa de menino. Não, lá em casa não teve isso não. Minha mãe deixava livre, aberto. Sua mãe nunca foi uma pessoa que te reprimiu em relação De jeito nenhum, faz o que você quer. Se estiver dentro do normal, dentro da conduta certa, que não estivesse infringindo nenhuma coisa básica de educação, para ela você podia fazer tudo. Quer brincar de boneca, brinca. Quer vestir de rosa, veste. Você quer uma roupa de menina? Vista a roupa de menina. Então, foi muito fácil para mim. Foi muito tranquilo. E quando que foi o ponto, assim, que na sua infância, que você disse, não, eu sou uma pessoa transexual? Começa na escola. Mais ou menos eu tinha uns 9 anos. E aí, pela minha delicadeza, eu sempre fui de conversar assim, até pela criação da minha mãe. Muito educada, querendo muito ser fina e tudo. E aí sempre chegava um colega ou outro, florzinha, viadinho, baitolinha. Todo nome que você puder pensar, assim, inimaginável, acontecia. E aí eu identifiquei aquilo em mim. Realmente eu não sou tão comum assim, né? Mas aí eu sempre em diálogo com a minha mãe, que sempre foi minha melhor amiga, ela sempre é Felícia, Felipe, na época. É comum, né? Você ter essa delicadeza, você criada por mim e tudo. Então, a feminilidade foi surgindo, Saulo, de pouquinho em pouquinho, sabe? Mas foi nessa faixa de 9, 10 anos. Mas assim, desde o início você já se entendia? Sim. Desde o início. Eu já sabia que eu não queria ser macho de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não dá aquela falada... Meu Deus do céu. Olha só oportunidades que eu tive, por exemplo. Agora que eu tô velha, que eu tô caquética, eu tenho um cabelo curto. Tá quantos anos? Quando eu era criança, 30. No RG? 29. Eu já arredondei pra 30, porque vai ser em dezembro e esse ano eu não vou morrer. E aí eu arredondo 30. Eu tive a oportunidade, por exemplo, diferente de outras pessoas trans, outros gays e tudo, eu tinha um cabelo grande. Minha mãe era muito assim, com meu cabelo era lisinho, não é esse bagaço que tá hoje. E eu tinha um cabelo bem grandão, eu tenho foto com os professores na escola, era uma coisa bem legal. Mulher, mas teu Então, cabelo tá bonito. naquele tempo, Saulo, para você deixar seu cabelo crescer, né? Porque o cabelo já é
um sinal de feminino, né? De cabelo grande. Tirando que na parte medieval os homens usavam os cabelos grandes, né? No nosso tempo já não tinha isso. O Não que homem a gente não esteja é, vivendo é porque hoje, nesse tempo nosso, se você tiver cabelo grande e for menino, ou você é roqueiro, ou você é gótico, viado, ou você é viado, né? né? Você é gay. Justamente. E aí o povo tem Ou você muita. é maconheiro, também tem Ah, essa tem essa possibilidade, tem essa questão. São possibilidade. muitos os nomes que as pessoas dão Sim. para essas culturas, né? O estilo de vida. E aí eu sempre tive oportunidades assim que eu via que as outras pessoas da minha mesma verve não tinham em casa. Então eu fui muito agraciada, eu tive sorte. Esse nome é o nome sorte Sua mesmo. mãe sempre te aceitou muito Meu bem, a sua família Deus, sempre te aceitou sim. muito bem. Tanto que na minha casa era eu, a minha mãe, o meu padrasto e meu irmão. Meu padrasto nunca falou nada, porque sabia que se ele falasse, O pau torava. ele ia sair de casa. Minha mãe foi bem clara. A sua mãe, ela sempre foi uma pessoa que priorizou os filhos do que, por exemplo, um Relacionamento. relacionamento. Sim. Minha mãe é Que muito geralmente hoje em direita. dia as coisas ao contrário, né? É. Geralmente está priorizando mais Minha mãe é relacionamento. muito direita. Ela, em todos os aspectos, eu assino embaixo. Tanto que nós não puxamos nada a ela. A nossa falta de caráter, a nossa falta de responsabilidade não veio da nossa mãe. Ela é muito rígida. Então, lá em casa eu tive dificuldade, facilidade nesses aspectos, porque não teve ninguém contra. Eu nunca me assumi. Eu não precisei me assumir. Ele sabe que eu sou mulher trans, minha mãe me ajuda, compra roupa comigo e tudo. Eu sou mulher dentro de casa, nome retificado em todos os documentos. Mas não precisou chegar então, eu sou gay e tal, não. Então, eu sempre me senti anos-luz dos meus amigos, por exemplo, lá na minha cidade, em Porto. Deixa eu te perguntar, você prefere ser chamada de Mara, de Felícia, de Eu Mara gosto dos Felícia, dois, é ou porque Shoa? O que que você prefere? Se você quiser, eu falo o nome todo completo também. meu nome político, que eu vou carregar na minha política, vai ser Felícia Uchoa. Felícia ou É, Shoa? marquem bem esse nome, que eu vou arrasar na política. Mas o Mara é um nome muito especial para mim, porque foi minha mãe que escolheu pela segunda vez. Ela queria que fosse Ela que Lina escolheu Mara, seu nome social. queria que fosse Lina Mara ou Maralina. Aí eu fiquei pensando, o Nossa, povo vai me chamar de Amarelinha. Maralina? É. Deus me livre. Nossa, Aí eu falei, Maralina. não, mãe, Mara Felícia, vai ficar lindo. Não, então tá bom. Pelo menos o primeiro nome dela eu realizei, né? E uma pergunta. Sim. Uma pergunta agora, acho que bem reflexiva. Porque a gente tem essa coisa reflexiva aqui no programa, né? Claro. A gente Sim. traz essa reflexão. Quem são e o que querem as pessoas trans? Olha, Reflexiva. sim, For reflexiva agora. bastante reflexiva. Eu vou começar pelo que nós queremos, Saulo. Nós queremos, nós necessitamos de respeito. De respeito na sociedade, de respeito na escola, de respeito no trabalho, de respeito dentro da igreja, que a religião é muito importante, eu acho que para todo ser humano. Uma cultura religiosa, ela tem uma importância. Seja ela qual for, nós precisamos desse respeito ali dentro também. Respeito no trabalho, que é fundamental. Respeito na sociedade. Respeito na política e nas políticas públicas. Agora, o que nós somos seres humanos. É só o que nós somos. Eu tô de frente para você, você enxerga um macho, uma mulher, um gay, uma travesti, uma drag queen, o que você enxerga, né? Você não tem que me enxergar como nada. Você tem que respeitar o que eu quero ser, independente de você saber o que eu quero ser ou não. E me respeitar e me enxergar e ver o que eu sou, ser humano. É só. E quem é a Mara Felícia? Eu sou uma mulher muito volúvel, muito extremamente volúvel, Isso é muito polêmica. muito arretada, muito polêmica. Eu sou uma pessoa que eu me considero muito amada, mas eu também, na mesma quantidade, me considero muito odiada.
Porque, Saulo, eu não... Vou justamente pegar esse gancho, não te interrompendo, mas vou justamente pegar esse gancho. Sim. Porque perguntas aqui eu estudei para fazer essa produção, eu estudei. Eu tô me sentindo no Jô Soares pra melhor, sabia? No programa da Oprah Winfrey. Daqui a pouco eu vou falar pra minha produção assim, beijo do gordo, uou! Ai, conta. Mas deixa eu te perguntar, por que hoje, eu acho que até na outra vez eu fiz essa mesma pergunta, mas eu vou fazer ela novamente. Por que hoje as pessoas elas sentem tanto ódio, tanta raiva de grande parte, por exemplo, do grupo LGBT e principalmente dos transexuais? Olha, Você tá vendo que é ao vivo aqui. Sim, aqui é tudo muito moderno. É tudo muito moderno. Querido. Isso é muito bom. Fala nisso, eu não te ofereci. Você quer uma água, um café, um suco? Uma água depois eu quero. Porque só tem água também. Aqui, não tem Nós mais vamos isso. evoluir tudo isso aqui. Nós vamos ganhar muitos patrocínios. Eu vou ajudar você. Fazer sucesso. Vamos botar esse babado aqui. Isso é muito importante, gente. Isso é sociedade. Olha, o ódio que as pessoas sentem de nós é porque eles não conseguem respeitar as diferenças. E muitos deles... Você tá vendo que você pediu água? São... Ele faz ao vivo, né? Água. César, eu gosto dele por isso. Essas fazer o pessoas... mexer da água Santa Clara aqui agora. Água Santa Clara. Beba você também. Se hidrate. Filtrada 700 vezes. 700 vezes. Tem mais filtro do que os meus filtros do Instagram. É até um comparativo que a gente pode fazer com essa água. Porque, Saulo, por que eu devo tomar essa água? Né? Porque eu tô com sede. Sim, mas o que tem a ver com... Né? Eu vou te responder. Vai. Por que você, que tem tanto ódio, por exemplo, da comunidade LGBT, ou tem tanto ódio de uma trans, você vai usar dos serviços dela, por exemplo, ali na rotatória onde ela se prostitui, porque ela não tem oportunidade de emprego? Você não precisa passar por lá. Muda de rua. Você também não precisa usar do serviço dela e fazer o programa com ela. Porque você tem essa liberdade. Você pode ir à frente e procurar uma nova coisa que é a que você procura. Então, as pessoas desrespeitam a nós em vão. Nos maltratam em vão. Tem ódio de nós em vão. Assim como todo ódio. Qual é a raiz desse ódio todo? Porque deve ter um motivo. Eu acho que ela isso. vem de muito tempo atrás, né? Ela vem do sincretismo de tudo. Da Bíblia, da Igreja Católica, das sandices, das crendices. A religião ela tem uma influência. Ela tem uma influência muito grande. Hoje ela está muito mais aberta. Ela está um pouco mais aberta pelas questões, realmente, porque as igrejas elas estão a cada dia virando um comércio. Né? Então, eles estão fazendo vista grossa para muita coisa que antes era batido muito na tecla. A gente vai dar um tempo agora. Ótimo. Acho que tem intervalo. Eu vou beber minha água. Ah, tá. Pode continuar. Então. A gente está aprendendo a dinâmica do programa vamos falar agora. Do ódio, vamos falar do ódio das pessoas. A gente está aprendendo a dinâmica do programa agora. Gente, é o tanto que a água Santa Clara, ela... Olha, é um... A gente agora vai para um rápido intervalo, porque a minha produção tá mandando eu sair. Daqui a pouco a gente volta, viu? Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins.
Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acesse o site ferpan.com.br. É difícil. Bom, boa noite para vocês. Estamos de volta com Sardinha Cast e aqui na minha frente nós temos Mara Felícia Uchoa. Mara Felícia, no bloco passado a gente estava falando sobre essa questão do ódio. E ainda, justamente, eu volto a repetir, qual é a raiz do problema justamente desse ódio todo que as pessoas têm pela comunidade LGBT? É um ódio gratuito, é uma raiz que nós não conseguimos identificar até hoje. Por que de nos odiar tanto, Saulo? Eu estava numa reflexão aqui comigo mesma, por exemplo, de que nem todas roubam, nem todos matam, né? Nem todos criam problema. Nem todos? De tudo, eu botei todos os gêneros, todos, todas, todos, todes. Gente, não é, ninguém é igual. Uma outra trans que cria um problema ali, ela não tem que ser igual a mim. Ou pode ser que tenha uma outra com um valor até maior que o meu por ali, ou agora, sabe? Ninguém é igual. Então, é um ódio, é uma raiz de um ódio que a gente não sabe identificar. Qual que é a principal angústia e as principais aflições hoje, principalmente para o transexual? Você tá vendo que eu estudei a pauta aqui, Ótimo. né? Você tá vendo que eu peguei e babado estudei. aqui tá forte. Peguei e estudei a pauta aqui do programa. Olha, a principal Angústia e principal sofrimento. é a de não ser respeitado. Eu coloco como angústia. E o principal sofrimento começa em casa, para muitas. Mas no seu caso você não teve. Não tive. Eu tô colocando o que eu, assim, observo, no geralzão mesmo. A angústia, ela é a falta do respeito, né? Agora, o sofrimento, ele começa em casa e termina... Vou dar um exemplo aqui em Palmas. Ele termina ali na rotatória da Encanel, ele termina numa rotatória qualquer da cidade movimentada, que passa aqueles boys lindos, de terno, do executivo, e que são clientes, né? Homens casados, Homens casados, políticos. tradicionais, políticos, tem de tudo. Da verve religiosa, porque eu já fiz foi ver. Conheço amigas que têm esse contato. E geralmente são essas Geralmente principais pessoas que discriminam. que são as que vão jogar pedra primeiro. Por quê? Porque faz... É Tá ali junto, mas... Não querem deixar Destila ferir. o preconceito. Não querem deixar ferir o ego deles. E a heteronormatividade de jeito nenhum. Prefere a morte, Saulo. É um exemplo, assim, que se for chegar o caso de um homem machão descoberto com um gay ou uma trans, ele sofre risco de vida, porque ele pode se suicidar. Ele pode se jogar na frente de um carro, porque o ego dele, a heteronormatividade no íntimo dele, ela é tão superior que supera até a vontade de viver. E a gente sabe de casos assim. Por isso que tem muitos
há muitos acontecimentos tristes. Muita gente que se suicida, que faz o mal a outra. Vamos supor que você é o boy que eu me relaciono. Você é um homem influente, é um político notável. Só não, gente. Um exemplo. Só não. O que que acontece? Outra vez falou assim, ele é intelectual. Eu falei, Se eu te não, ameaçar de contar para sua esposa, são duas coisas que podem acontecer. Ou você me mata, Ou ela te mata. ou você me mata. Eu não vou te matar. É por isso que vira estatística. Em relação a isso, como que é a questão hoje, por exemplo, da expectativa de vida do transexual? A expectativa da vida trans hoje no Brasil é de 35 a 37 anos. Mas por quê? E todos esses fatores sociais, fatores políticos, fatores sociais, da empregabilidade, de tudo. A empregabilidade é uma coisa mais difícil. Meu Deus, é muito difícil para você que é uma trans conseguir um trabalho. Você vai me colocar na frente da sua loja de perfumes? Eu posso ter feito perfumaria em Harvard. Ou você vai colocar uma moça linda, de cabelos compridos, Tradicional. de silhueta bem linda, muito tradicional, da fala mais leve, mais delicada, mais doce. Então a gente já perde ali o currículo. Foi o dinheiro da cópia que não foi bem investido. Então, ela migra para a rotatória, ela vai fazer programa, porque é mais fácil, porque tem cliente. Se está acontecendo isso é porque está tendo fluxo, né? E aí é desse jeito. As dificuldades, elas são gerais. É bem difícil. Você já teve um momento assim na sua vida que você disse assim, eu tenho orgulho de ser quem eu sou? O peso que a sociedade coloca em cima de nós não nos deixa, muitas vezes, orgulhosos de quem nós somos, mas nos deixa orgulhosos de quem nós nos tornamos. Uma fortaleza de açúcar que desmorona com um pingo d'água, mas uma fortaleza. Nós temos a nossa fraqueza, a nossa sensibilidade. Mas toda fortaleza, embora seja firme e sólida, por exemplo, a de açúcar, ela com um pingo d'água, ela se dissolve, né? Então é muito difícil conviver nessa sociedade. Mas você nunca teve um momento assim de dizer que você teve orgulho de dizer quem você é? Eu tenho muito orgulho de dizer quem eu me tornei, pelo que eu me tornei. Eu sou muito danada, eu sou muito irredutível, eu às vezes sou muito volúvel, eu encaro tudo sem temor, sem chororô, sem me vitimar. Eu já saí do vitimismo há muito tempo, Saulo. Eu boto o terror. Eu não tenho medo de encarar um lutador de MMA, assim como eu também não tenho medo de encarar a vida. Eu posso apanhar, assim como eu vou apanhar da vida. Mas eu não tenho esse medo. Então, eu sou grata pela minha criação, que fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. Você disse, né? E até eu já te conheço já tem um tempo. Sim. Você é uma figura bastante polêmica em Porto Nacional, né? Sim. Esse seu jeito, esse seu perfil é uma forma de você se impor para a sociedade, para as pessoas? Com toda certeza. Porque as pessoas hoje, Saulo, elas vivem com muitas máscaras. E comigo não... Várias, conheço inúmeros. Comigo vixe. não tem isso, não. Várias. O que eu quero falar, que não vai te ferir, que não vai ser inconstitucional, que não vai ser desagradável, que vai ferir as leis de convívio em sociedade, eu vou te falar. Eu não vou ser vulgar, baixa, eu não vou falar palavras de baixo calão, mas eu vou te falar sempre a verdade, olhando no fundo dos seus olhos, tranquilamente. E isso incomoda as pessoas. Elas não têm essa firmeza. Então,
Eu encaro as pessoas, por exemplo, da minha cidade com muita naturalidade. Tenho muitos amigos, mas também tenho muitos inimigos, pessoas que não gostam de mim, justamente porque me veem com essa visão muito autoritária, muito dura, muito, sabe? Eu não sou tudo isso, mas a gente tem que impor respeito em todos os lugares. Se for para falar, eu vou falar sempre. Pode ser com qualquer um da cidade. Muito bem. Eu vou te dar 3 temas Sim. e eu quero saber o que você pensa a respeito desses temas. Família. A minha família, ela. Comigo são 5 pessoas, né? Uhum. Eu sou muito grata por ter a minha mãe viva, com saúde, muito zangada, muito rígida. Eu sou muito feliz por ter a vida do meu padrasto, que foi quem me criou, que é uma pessoa muito boa. Às vezes ele passa a ser até melhor do que a minha própria mãe, que ele é um pai. Eu sou grata pela vida do meu irmão, que mesmo com toda loucura, ele é mais danado, sabe? Uhum. Com toda a voluptuosidade dele, assim, de... Ele é volúvel, doidão. Ele é vida louca, como falam. Mas que é o irmão que eu tenho, né? É presente na minha vida, mora do lado da minha casa. Então, ali a gente briga, ali a gente sorri. E tenho gratidão também por ter conhecido um homem que me aceita muito bem. Que, como todo homem, sempre tem uma escapada ou outra por ali que não rompe muito bem. Mas a gente perdoa. A gente perdoa, porque o coração é mole e a carne é fraca. Mas eu sou grata por tê-lo também na minha vida. Então, essa é a minha família. É uma família... Eu tenho uma base sólida. E eu sou grata e feliz por isso. Nem todas, Saulo, têm essa estrutura. É difícil. Futuro. Você tá vendo que eu tô... Você tá Olha, vendo que eu só tô pegando pesado aqui. Saulo, eu vejo o meu futuro... Eu gosto muito da política. Você tem vontade de Eu tenho toda a vontade, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Você tem projetos para... Com toda certeza. Você acha que futuramente, porque até então Tocantins nunca teve uma política transexual. Eu pretendo ser essa primeira. Você provavelmente pode ser a primeira, independente se você vai ser prefeito. Eu vou colocar como pretendo, que é para ver se a magnitude do mundo, a energia positiva do mundo, ela venha favorável para mim, aceite isso em mim, essa minha vontade, e ajude com que eu realize, né? Porque nós precisamos de representatividade nesse estado. E lá na minha cidade também. Eu quero ser a porta-voz dessas minorias. Porque nem todo mundo, Saulo, tem essa facilidade de falar, de encarar. Eu tenho medo, Saulo, eu não vou poder falar isso, porque eu tenho um rabo preso ali, eu tenho um rabo alugado. O nome é esse. Rabo alugado? É. Entendi, Entendeu? entendi. Tá. E eu sou essa pessoa Entendi, que tá mesmo preso com o rabo alugado eu falo. Eu não tenho medo. Acabo perdendo muita oportunidade, ganhando novos inimigos e tendo um pouco mais de dificuldade, mas eu me recuso a mentir. Eu prefiro a verdade, colocar a verdade. Deus ou religião? Os dois. Que a gente fala Deus, né? Mas independente, acho que da religião da pessoa tem outros nomes. Eu gosto de uma frase, eu não sei onde eu escutei ela, não sei se foi o Papa que falou, que Deus é um só para toda religião. Qual o seu Deus? Qual o meu Deus? É um só. Eu tenho um Deus e você tem outro Deus. Seu Deus pode ser Deus X e o meu pode ser Deus Y. Mas eu tenho a minha fé, eu tenho o meu Deus na minha cabeça e no meu coração. A gente tem que se aceitar. Porque eu não vou entrar em divergência porque o seu Deus é diferente do meu. Agora, a religião, fui criada na Igreja Católica. Sou batizada. Acredito em Deus, muito em Nossa Senhora. Inclusive, eu não sei porquê, Saulo, mas eu chamo mais por Nossa Senhora, que é a mãe de Deus, né?
do que até por Deus mesmo. Não, Eu- a gente sabe que ela resolve mais ligeiro. né? Ela Porque, às vezes, pra resolve chegar- com muita Às vezes precisão. o e-mail para chegar lá nele é mais Eu demorado. não sei o que acontece. Não, super mas entendo. eu acho que da Igreja Católica, eu não sei se isso veio da minha mãe para mim, mas minha mãe é muito apegada à Nossa Senhora. Tudo é Nossa Senhora. A oração que eu sei fazer é para Nossa Senhora. Então, a religião que hoje eu também pratico, que eu também gosto, é uma religião de matriz africana. Que Seria é o uma banda. candomblé. Candomblé. É. Qual é a diferença? Eu não fui deixa eu te contar. Conta. Daqui a gente Agora, já sai já indo pra outro a tema. diferença aqui. mesmo de candomblé para umbanda é Eu tô porque tentando trazer uma mãe de santo aqui, tem tempo, ela só fica me enrolando. Mas vou tá fazer a bom. ponte para você conseguir trazer uma para cá. O povo vê ambas as religiões, demonizam muito a religião. Eu não fui convidada a conhecer, porque eu acho que nenhuma das casas convidam, não. Você tem que se sentir confortável. Porque são casas que geralmente são abertas. Você se sente confortável aí? Vá, conheça. É obrigado você participar assiduamente daquilo ali? Não, não é. Assim como também você não é obrigado a participar da igreja evangélica, nem da igreja católica, nem do budismo, nem do espiritismo. Você não é obrigado, mas por que não conhecer e ver ali aquela realidade? Né? Então, eu não fui apresentada. Me falaram, eu tomei interesse e fui, busquei, gostei, me identifiquei ali. Me senti abraçada, porque a gente se sente excluída, às vezes, por outras religiões. E essas outras religiões, elas esquecem até do monetário. As pessoas têm que passar junto dos seus comércios, das suas igrejas, comércios. Começa. Lembrar que nós também temos dinheiro, nós podemos pagar o dízimo, a gente também pode poder ajudar. Projetos sociais da igreja, ajudar, trabalhar, pegar numa vassoura, varrer, edificar a igreja, o prédio. A parte do dízimo você já me convenceu. Ao invés de nos excluir, porque nós somos mulheres trans, pessoas gays e tudo, e só me receber lá dentro se eu aceitar Jesus forçadamente, e depois daquilo ali, um ritual estético, onde vão cortar meu cabelo, tirar minha maquiagem e as minhas roupas femininas. Então, eu fico com os dois, religião e Deus. Deus porque eu acredito em religião, porque ela é fundamental para o espírito e para o ser humano. Muito bem. Por que a sociedade hoje existe tanto tabu em cima sobre a transexualidade? Voltando, né, Sim. pro assunto principal. São esses os tabus que dificultam a nossa vida. Falando novamente, dificulta a nossa empregabilidade, a oportunidade de trabalho, dificultam a nossa felicidade, dificulta com que tenhamos qualidade de vida, dificulta e atrapalha com que nós passamos da média da vida trans nesse país, que é o país que mais mata trans e travestis no Brasil, no mundo hoje. O Brasil está no ranking, né? É líder em matar. É bonito, a sociedade gosta. Porque se estão matando é porque estão aplaudindo. Então, Saulo, que é isso? Ele não colabora comigo. O pedreiro aqui de baixo, a gente já tem hora que tá falando pra ele, moço, dá uma parada, uma pausa. Lógico, depois a Uma gente pausa, conta a gente isso. depois volta, calma. Aí ele, não sei o que, eu tenho que fazer a obra. Ok, tudo bem. Então, o que acontece? Esses tabus, nós estamos há muito tempo tentando derrubá-los. E nós temos fé e esperança de vencer, de tomar nosso espaço. Mas agora que muitos são, e cada dia mais criam-se novos tabus. Você acha que a sociedade está evoluindo em relação à transexualidade? Está evoluindo assim, passos pequenos, largos, como você imagina que vai ser tipo daqui a 10 anos, as pessoas vão... Sim. Porque assim, uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, eu sempre faço esse comparativo, há 10 anos atrás com hoje. Sim. Hoje a gente consegue ver
e até constatar pessoas, por exemplo, que estão se assumindo com mais facilidade. Facilidade, assim, né? Está mais abertos à questão de se assumirem do que era, por exemplo, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, você não conhecia pessoas que eram abertamente assumidas. Você acha que existe esse processo de evolução? Está tendo esse processo de evolução? Isso está uma coisa mais devagar? Como é que está isso? Tá mais devagar do que a genética e a evolução. Porque às vezes tem uns Nicolas Ferreira da vida, né? Aparecem uns loucos como Nicolas Ferreira. E aí tentam acabar com tudo que a gente construiu até agora e derrubar a nossa construção, né? São passos que não são largos, não. São passos estreitos, né? Tá engateando ainda, tá devagar. Nós passamos esses 4 anos que passaram. Graças a Deus, nós passamos por ele e sobrevivemos a 2 grandes pestes, que foi a doença Covid, né? E o bolsonarismo. Ele ainda tá por aí presente, tentando ressurgir. Tá sem celular, tadinho. Tá sem celular. Ficou sem celular bem Depois feito. que a PF aprendeu o celular dele, 80% das fake news caíram no Brasil. Então, não foi fácil, mas nesse período, graças ao Supremo Tribunal Federal, nós conseguimos o direito de retificar nossos nomes, sem ser judicializado, sem ter tanta dificuldade e humilhação. Humilhação exacerbada, muito. Nível alto. Mas a humilhação você fala por causa do processo? Como é que Processo de dificuldade, de não aceitação, de colocar o pé em cima. Então, graças a Deus, nós agora temos uma facilidade maior em retificar o nosso nome, que seja congruente com a nossa realidade, com nossa escolha, com o nosso gênero, né? Então, agora está mais fácil. São passos que a gente pretende avexá-los, né? Colocar ele como aquele recurso do WhatsApp de colocar mais 1, mais 2, mais 5, sabe? A gente pretende isso nessa militância trans. Eu acho que no mundo. Não fala só no Brasil, não. Mas então tá evoluindo. Um pouco. Mas a gente quer mais. Nós queremos muito mais. Em relação, por exemplo, a esse caso que eu mencionei, por exemplo, sobre o Nicolas. Né? O Nicolas teve aquele episódio todo, tá sofrendo processo, pipipi, popopó e mais não sei o quê. E isso surgiu um efeito muito grande depois. Vários projetos de lei foram apresentados em relação a algumas temáticas que agridem a pessoa trans. Entre elas a questão do banheiro unissex, da igualdade do esporte, da questão da mudança, né, da cirurgia de mudança, da questão de hormônio, enfim, várias pautas, vários projetos que foram apresentados no Congresso Nacional, que tem essa dificuldade. Você vê esse caso do Nicolas e esse efeito Nicolas como um retrocesso ou isso é necessário para ser construído uma evolução? A gente agora vai para o intervalo, daqui a pouco eu volto com essa pergunta e você responde para a gente, tá bom? Eu quero responder com todo amor. A gente volta em 5 minutinhos. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins.
Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acesse o site ferpan.com.br. É difícil. A cabeça do cidadão quando ela pensa. Voltamos ao nosso Sardinha Cast. Felícia Uchoa, novamente, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu tô lisonjeada, aqui é muito bom. É bom, né? Aqui tem é água, ótimo. tem balia, que o Aqui negócio... tem tudo, tem até essa madeira de pau-brasil que fizeram essa mesa. Especialmente. Isso é pau-brasil, gente. Você entende? Você entende? Pra Sim. onde? É mentira. Deixa a pessoa acreditar, menino. Mas vamos voltar àquela pergunta do bloco anterior. Como que você vê essa questão do efeito Nicolas? Ou é Nicole, né? Como as pessoas gostariam de chamar, né? Sim. Isso é um retrocesso ou isso faz parte do processo de evolução? Isso é um despeito dele. É um recalque Será que ele não, dele. será que ele não é tipo aquela galera assim, não? Que vai na escondida? Pode ser uma possibilidade, Será que mas não vai, não? mesmo se ele praticasse isso antes, agora que os holofotes estão voltados a ele, e é o que ele quer, né? Sim, com toda Ele certeza. quer voltar aos ele quer, holofotes. óbvio, ele quer. Gente, a melhor pauta do mundo para você ganhar Ibope. audiência, ibope e visibilidade é o que mais inviabiliza. que se negam a colocar, Gata na primeira e vai. enxergar, que invisibilizam o nome? Inviabiliza. Não, de invisibilidade, de não enxergar. Sim. O que mais dá audiência, o que mais dá retorno, e é o que mais está dando retorno pro Nicolas Ferreira hoje, é isso. É a visibilidade. A nossa visibilidade. Entendi. Agora nós acertamos uma palavra. De invisibilizar e também de visibilizar, de enxergar. Ele faz isso. Isso é um jogo político muito, muito babado. Ele é terrível. Vou te contar essa mas história. é um retrocesso. Quando eu montei a lista, né? Das pessoas que iriam vir aqui no podcast, falei, não, vamos levar a Mara como a primeira, né? Que a gente já vai chegar metendo o pé na porta, Lógico. né? A gente já vai chegar com a pauta metendo o pé na porta. Algumas pessoas me criticaram por isso. Sim. E falaram o seguinte, você tá levando ela para dar uma visibilidade maior pro programa, Sim. né? Você acha que esses ataques, né, que nem você falou na questão do Nico, você acha que esses ataques que muitas vezes essa galera faz, geralmente com o transexual, é justamente para ganhar um Ibope? Eu acredito. E hoje estão veemente utilizando muito nisso. dessa pauta para dar Ibope? Sim. Porque dá muita audiência. Mas não é uma coisa assim um pouco confusa, porque assim, ao mesmo tempo que as pessoas destilam ódio, elas também estão ali querendo... É que nem tem um vídeo de uma travesti, te contar. Conta. Vou Dentro contar. de uma igreja evangélica, Vou contar. cobrando um pastor Raposo. programa fiado para um pastor. Então, se eu for atacar a igreja evangélica aqui agora, ou qualquer outra religião, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outra coisa, isso dá ibope, dá audiência. Assim é o Nicolas Ferreira atacando a gente. Pode ser que até lá no fundo ele não tenha nada contra, tu acredita? Tu acha que não? Mas ele está fazendo de tudo para ganhar atenção e está conseguindo. E as pessoas estão financiando isso.
Porque ele tá que paga multa, tá que paga indenização. Aí ele e aquela outra do cabelo cacheado, a Zambelli, A Carla Zambelli. Carla Zambelli, agora é assim. Colocam vaquinha, Ela tá tá, na eles têm Eles vaquinha. estão na vaquinha. Ambos. Realmente. E aí, em fração assim, de um dia, 2, eles conseguem 120 mil, 200 e tantos mil. Passa do teto, passa do limite do que eles estipularam ali na vaquinha. Então tem quem financie, Saulo. Eles gostam disso e tá dando retorno. Não tá dando retorno? Pra que ser deputado? Se até numa vaquinha eles ganham mais do que o salário deles. É bom demais. Então eles vão sempre atacar as gays, as trans, todas as pessoas que são minoria. É fácil atacar, puxar o lado da corda que está mais fino, que está mais fragilizado, porque ele vai arrebentar mais fácil. E aí essa é a estratégia deles. É só essa a estratégia. Mas nós vamos vencer. Eu tenho fé de tempos melhores, principalmente nesse governo Lula. E um recado para o Nicolas Ferreira. Ele tá gravado, é ao vivo, hein? Sim, Ele tá ele tem que aprender isso, gente. Por que tanto ódio? Por que tanta desavença conosco? Por que tanta agressividade? Por que querer ganhar nome e ibope acima do sofrimento da classe que mais morre no país? Né? Porque no caso dele, ele fez tudo aquilo que fez, na realidade, porque conversa bem com o eleitorado dele, né? Então, o Nicolas Ferreira ele devia ponderar o ódio que ele tem sobre nós. Ele devia amadurecer o conceito de vida dele, do que é justo, do que é legal, acalmar, acalentar o coração dele e parar de nos demonizar para as pessoas. Principalmente para as pessoas frágeis da mente, que caem na lorota dele e compactuam com as atitudes dele. Isso que ele devia fazer. Porque ele pode ser um político notório, um político que trabalha pelo bem de todos, todes, todas, sem atacar nenhum. Eu vou aproveitar, Sim, eu vou pegar esse seu todes Claro. e vou fazer aquela outra pergunta também, que eu acho que você já sabe. Linguagem neutra. Você é a favor, você é contra? Como que você se posiciona sobre essa questão da Olha, linguagem neutra? Porque é um detalhe, geralmente, dentro da comunidade LGBT, Sim. isso eu faço pergunta para todo mundo, muitos dizem o seguinte, eu sou contra, não concordo, é fuleiragem, querem mudar a língua portuguesa. Outras Sim. pessoas falam que tem que ter realmente, que é uma questão de identidade de gênero. sim. O que a Felícia pensa em relação à linguagem neutra? Eu penso que só usa quem quer. A pessoa que não aceita a linguagem neutra não tem que usar. Escreve certinho. Eu mesma me recuso a, na hora da escrita, escrever a linguagem neutra. Agora, para falar aqui no microfone, para falar em público, para falar gravando, eu posso usar sim, é um direito meu. A voz é a minha. Eu não preciso ser coesa e coerente, como eu preciso ser coesa e coerente numa redação. Eu não estou fazendo uma redação do Enem e nem estou etiquetando produto de prateleira com linguagem neutra. Você Usa, fala, pega, mas você não escreve. usa e pega quem quer. Me incomodaria se eu fosse professora de português, se eu fosse formada em letras. Aí eu acho que me incomodaria, mas como eu não sou professora, não sou formada em letras, não tenho técnica de escrita, de ortografia, de linguagem, de literatura, então não me incomoda porque eu não sou professora. Então é uma coisa nova que vai surgindo, como outras muitas novas que ainda estão por surgir, que você só usa se quiser. Não tá te ferindo, Saulo. Não tá ferindo Maria, João, Pedro. Não vou chamar Pedro de Pedre. Só vou chamar se ele quiser. Então, é opcional.
Gente. Se Vamos quiser chamar de meu amor também, me chama. Não tem problema não, pode chamar. Já sai casado. Você já sai casado, não tem problema. Ai, maravilha. A gente vai entrar em uma pauta agora. A gente só tá entrando. Eu falo isso toda Pautas, pergunta, eu tô pautas. falando, é pautas e pautas polêmicas Esse aqui. caderno tá igual uma psicografia Tá. do Chico Xavier. É pra você ver que eu estudei antes de vir fazer a sua Sim. entrevista. Em relação à gravidez, como que é essa questão desse tema, por exemplo, da gravidez, por exemplo, de um homem trans? Isso ainda é um tabu? Ou você já vê uma maior aceitação, uma evolução em relação a isso? Eu vejo com uma aceitação agora um pouquinho maior do que antes. Mas ainda é um tabu para as pessoas. Eu tenho um casal de amigos que, para mim, de 1 a 10, eles são 10,5 aqui em Palmas. Ela é uma mulher trans, casada com um homem trans. Ele é, assim, uma sustentação como ele era para nós no trabalho. Eu já trabalhei com ele. Quando eu trabalhei com ele, inclusive, ele ainda não tinha feito essa transição, era muito difícil. Pela questão da empregabilidade e também pela questão da profissão. Porque tem essa questão de mulheres não querem ser atendidas por homem e vice-versa e tudo aquela coisa. Homens por mulheres e tudo. E eu vejo eles como um casal 1000, assim, um sendo a fortaleza do outro, um entendendo a dificuldade do outro. Na parte sexual deles, que eu não sei como funciona, e que é o que na cabecinha das pessoas é mais curioso. Gente, usa a imaginação. Hoje em dia você não precisa nem do contato físico para configurar como sexo. Tanto que tem um monte de pessoas que estão sendo presas por estupro, por exemplo, no nosso país, que não precisou de penetração, não precisou de violência, aquela coisa toda. O simples fato de você pensar naquela atitude já torna aquilo em caráter, né? Configura-se como uma iniciativa. Então, assim como é a gravidez, por exemplo, entre um homem trans e uma mulher trans. Eu não tenho útero, Saulo. E eu tenho vontade um dia de ter filhos. De ter filho. Eu não tenho a estrutura financeira, equilíbrio emocional agora e vicissitude, vida vivida, responsabilidade suficiente para ter um filho. Então, eu não vou fazer uma inseminação artificial, porque custa caro, eu não tenho estabilidade financeira. Eu não vou pegar uma criança na marra, porque eu não tenho estabilidade emocional agora para ter uma responsabilidade assim e criar uma criança mal criado. Então, vamos pensar pelo lado do bem. Se um homem trans e uma mulher trans têm a oportunidade de ali gerar uma família, deixa a pessoa ser feliz. Né? Vamos deixar as pessoas constituírem família. É muito difícil conviver nessa sociedade. As pessoas têm esses tabus muito pesados. Bom, a gente está chegando ao final desse podcast. Muitos desse temas programa. bons, eu gostei tanto. Gostou? É Eu me maravilhoso. esforcei para fazer esse podcast. Eu adorei hoje. isso aqui, gente. Eu Eu me espero. esforcei para fazer isso aqui Eu hoje. espero que os próximos convidados. Eu queria que você deixasse uma mensagem, alguma reflexão. Quem amar a Felícia Uchoa. Eu tinha outras perguntas para te fazer, mas o nosso Claro, horário está o nosso bem tempo curto tá e eu não posso estender Claro, muito. nós vamos ter muitas oportunidades, Saulo. Eu vejo você como um profissional de talk show, Talk show. praticamente. Um beijo! Beijo do Magro. Beijo do Magro. Uma pessoa assim, de um vai verbo pra muito corno boa, do de um que Magro. sentimento muito bom. O meu recado para as pessoas a respeito da comunidade LGBTQIPNA+, que agora tá maior, é que nós não mordemos, nem todas matamos. Nem todas? Nem todas? todas Como assim nem todas roubamos. matamos? É porque sempre a gente tem no íntimo tem da um gente desviado a vontade ali, de né? matar É. alguém na força do ódio. Ah, tá. Mas isso quase sempre não acontece. Eu mesmo nunca matei ninguém, nem pretendo, se Deus quiser. Não quero acabar meu dia em cadeia, não. Não Mas quer ir parar na CPP. vamos nos respeitar, vamos viver em sociedade. Vamos parar de discutir
futebol, religião e vida pessoal, sexo. Deixa eu viver minha vida como eu quero. Vá viver a sua vida como você quer. Vá pro inferno com a vida que você escolheu para você. Eu não tenho nada a ver. Eu quero viver minha vida. Então, dá pra gente conviver em sociedade, sim, gente. E nos respeitando. Dá. Tá? Então, eu quero que Precisa matar ninguém daqui pra as lá. pessoas acalmem os seus corações e dê tempo ao tempo. Que tudo vai dar certo. Nós vamos vencer, nós vamos conseguir. E eu espero que cada um que foi nosso ouvinte, Ouvinte não. telespectador, Telespectador. Tem que lembrar que nós claro, mudamos o meio de comunicação. muito modernos, Estamos gente. muito modernos. E vocês acalmem seus corações, que vivam com felicidade e saúde, que dê oportunidade às trans, às travestis. Coloque aí na sua empresa uma e dê oportunidade a ela para ver se você não deslancha com isso. Porque são pessoas determinadas que muitas vezes não tiveram oportunidade. Faça um teste. Você não é obrigado a gostar só porque você deu uma oportunidade. Dê a oportunidade mesmo sem você gostar. Dê com vontade. Dê com vontade. Dê com vontade. Esse é o segredo dela. Dê com vontade. Gente, as pessoas têm que parar com esses tabus, com essas coisas, Saulo, com essa dificuldade. A gente tem que viver a vida. A vida já é tão difícil, tão cara. Então, esse é o meu recado para as pessoas. Vamos viver. Gente, vamos encerrando esse primeiro episódio do Sardinha Cast aqui na TV Araguaia. Na próxima semana nós estaremos com outros convidados bastante polêmicos também, que nem Mara Feliz. De novo, queria te agradecer por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu sei que essa entrevista hoje te custou um pneu de moto. Meu filho, ô dificuldade, gente. Vai chegar aqui. Mas eu gosto de honrar com os meus compromissos. Muito bem. Assim como eu honrarei meu compromisso. Na hora que eu te liguei, tu já tinha desistido. Tava lá na beira da Vou tela. honrar com os meus compromissos políticos, ser eleita também daqui a um dia, viu, Saulo? Você devia transferir seu título pra votar em mim. Pra Porto Nacional? Porque eu quero ser a primeira travesti Vou fazer campanha candidata pra e você. vereadora lá. Se Deus Vou fazer quiser. campanha pra você. Custa nada tentar, né? Obrigado. Gente, se não der o certo, é porque não era pra dar e pronto. Vamos pensar assim, vamos viver a vida. Ó, meu recado, vamos viver a vida. Vamos viver a vida. Pessoal, estamos encerrando por aqui. Um grande beijo pra vocês, meu boa noite, um Beijo ótimo do final magro. de semana. Beijo do magro. Um ótimo final de semana e fique agora com a programação normal da TV Araguaia. Até semana que vem. araguaia.tv.br, a sua web TV do Tocantins. Um conteúdo variado e atraente, com um enfoque regional. Oferecendo diversão, informação, educação e entretenimento. Com programas ao vivo e interativos. Com a participação do povo, apresentando suas questões e manifestando suas opiniões. Correspondentes em todas as regiões do estado. Cobertura ao vivo dos principais acontecimentos locais. Em um formato ágil e moderno. Jornalismo, esporte, debates, música, economia, arte, cultura e diversão. TV Araguaia, 24 horas no ar.